prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olá pessoal, mais um papo aí, cabeça, mais um quadro do Terça Papo Cabeça. E nesse vídeo eu vou falar sobre narcisismo tem cura? A pessoa narcisista é possível ela se recuperar em uma só vida, digamos assim? Por que eu vou falar em uma só vida? É porque eu vejo muita gente comentar, até eu mais a minha parceira evolutiva assistimos recentemente aí o Saulo Caldeirão dando uma live aí sobre narcisismo e espiritualidade, mas ele acabou falando mais do mesmo ali, não falou nada de consciencialidade, né, que é espiritualidade. O que significa consciencialidade? É a qualidade da sua consciência, do seu poderio consciencial, do seu espírito, da sua alma. É a qualidade que você tem, e todos nós somos seres conscienciais, ou seja, todos somos, temos uma consciencialidade, umas piores, outras melhores. Isso a gente não pode deixar de falar também. Por isso que estamos aqui no planeta Terra para evoluirmos em conjunto, mas com patamares conscienciais diferenciados. Então já chego no início falando desse processo de que a gente não pode analisar o narcisismo sobre o aspecto de apenas uma vida. Isso que faz muita gente ficar adoecida, né? Ficar muito se auto-vitimizando. O processo da personalidade narcisístico, digamos assim, a síndrome do narcisismo, todo mundo sabe de onde isso se origina. Lá, o Narciso ficou olhando lá sua imagem no rio lá e aí se apaixonou por ele mesmo. Mas o processo é quando a pessoa ela acabou desenvolvendo essa personalidade narcisista, não nessa vida, já vem no temperamento dela, de várias vidas. E muitas vezes existe aquele narcisista que é praticamente incurável. Não vou falar que não tem cura, que acabou e pronto, porque eu tenho uma visão mais ampla, né? Eu tenho uma cosmovisão desenvolvida estudando a conscienciologia nessa vida. Não que eu queira ser mais do que outras pessoas, estou tendo uma síndrome de superioridade aqui, estou sendo narcisista nesse vídeo, não é bem assim. A gente tem que levar para o humor, né? O Raul Seixas tinha uma música chamada Eu Sou Egoísta, porque em certos aspectos da vida você pode olhar que todas as pessoas têm características narcisistas, algumas características narcisistas, alguns traços de personalidade narcisista. Até o Saulo Caldeirão ali, eu até brinquei com ele no chat lá, ele leu com certeza, ele estava sendo colocado na chapa quente, porque ele foi fazer um teste lá. Ele é uma pessoa que ele tem um temperamento artístico fortíssimo. Eu não tenho nada a questionar porque ele saiu da Conscienciologia, porque ele começou a estudar lá atrás. Mas eu concordo que tem muita gente que se aliena, né, na Conscienciologia, só fica fazendo coisas aparentemente evolutivas e a pessoa esquece de usar a singularidade consciencial dela. Aí fica difícil, né? Talvez lá na época lá seria pior. Ainda existe esse tipo de gente dentro da Conscienciologia, né? Fazendo a Conscienciologia como se fosse uma igrejinha, imagine lá atrás. Então ele caiu fora, está fazendo o trabalho solo dele aí. E está ajudando muitas pessoas que não querem compreender o neologismo conscienciológico, não querem acessar o paradigma consciencial. As pessoas têm todo o direito de não quererem, tá tudo certo. Mas eu vou falar aqui de algo que eu não vejo ninguém falar, nem o próprio Saulo Caldeirão, que tem um conhecimento aí como projetor veterano, projetor consciente, né? Que muita gente fala projeção astral, né? Para as pessoas ficarem mais acessíveis. Então eu dou uma banana técnica para essas palavras mais acessíveis, eu falo do meu jeito, né? Do jeito que eu acho mais interessante, do jeito que eu acho mais metalsomático, que é a projeção consciente, porque todos nós somos seres conscienciais multiexistenciais, e por isso que não pode ser abordado o narcisismo apenas pelo aspecto dessa vida, que porque muita gente acha que é só essa vida, acabou, morreu e não tem mais, não materializa. E tem outras pessoas que acham que se você não acreditar em Deus você vai para o inferno, aquelas balelas todas, e não é bem assim, né? Existem dimensões extrafísicas, existem comunidades extrafísicas de gente bitolada em religião, judeu, católico, evangélico. Então o ideal é você sair dessa vida e acessar comunidades extrafísicas mais evoluídas, né? Que existem consciências de alto nível, que já descartaram crenças, já descartaram a crença no materialismo, a crença no religiosismo. Então eu estou representando esse pequeno percentual da humanidade
que é a micro-minoria lúcida, né, que o professor vai falar. Eu estou fazendo esses vídeos para os novos intermissivistas que vão assistir, vão se interessar, vão ficar afinizados com a minha fala, que é uma fala de um intermissivista lúcido. Agora, quem não entende nada de Conscienciologia não vai entender muito do que eu estou falando, está tudo certo. Mas eu faço o possível para traduzir os neologismos para as pessoas entenderem. Então eu faço um esforço sobrenatural, digamos assim, para fazer a interassistência. Eu estou fazendo a interassistência, eu estou me ajudando com esses vídeos que eu crio, né? Eu vou melhorando o processo cognitivo e também ajudo quem está chegando aí agora, que está, por exemplo, na síndrome do estrangeiro aqui no plano intrafísico. O próprio Saulo Calderon falou dessa síndrome nessa live aí sobre narcisista. Então, há muitas dificuldades, né, de entender qual é a essência do narcisismo. Na minha opinião, no meu caso em especial, eu fui estudar a Conscienciologia porque eu acabava vendo traços narcisistas meus que não combinam com os meus pais. Então, os meus traços narcisistas de personalidade narcisista advém de paragenética, onde eu fui bajulado, onde eu fui endeusado, onde eu fui um escritor famoso, e tem outras vidas que eu não acessei, mas essa eu acessei com mais propriedade, digamos assim. Então, aquilo ficou gravado na minha memória. Aí eu posso até desenvolver, não cheguei a desenvolver, a síndrome do ostracismo, né? A pessoa lembra que foi sucesso, tem até um cantor aí da Jovem Guarda que passou por isso nessa vida, mas ele poderia ter recordado de uma vida passada e ter ficado com saudade de ter sido vangloriado naquela vida passada. Mas eu não cheguei a sofrer de síndrome do ostracismo, que é um bom livro aí do nosso amigo Maximiliano Reimann, da Conscienciologia. Então, a questão da personalidade narcisista, existe aquele narcisista que o Saulo também comentou, e a Ana Beatriz, uma psiquiatra que escreve muito sobre pessoas narcisistas, né, personalidades narcisistas, é aquele narcisista que já caminha para a psicopatia, sociopatia, é aquele com a intencionalidade malévola, é aquele frio e calculista. Agora, no meu caso, eu identifiquei alguns traços de megalomania, de superioridade devido a esse vangloriamento, né, esse processo de ser bajulado, vangloriado em vida passada, em especial na Terra da Rainha, como eu era considerado um novelista de renome na época vitoriana. Então já passou, agora eu estou me portando, atuando, me manifestando como Murilo Vieira Lima e estou colocando aquelas características que eu tinha para explicar, para escrever, aquela criatividade, aquele bom humor, agora com conteúdo mais evolutivo, né? Com conteúdo do curso intermissivo, com conteúdo do paradigma consciencial, com conteúdo constituído de inteligência evolutiva. Então fica aí esse vídeo para as pessoas entenderem que a personalidade narcisista não é reflexo apenas dessa vida e da genética dos pais, como muita gente acha. O próprio Saulo Calderon falou que essa questão genética é muito forte, mas não é bem isso. Agora, suponhamos que pegamos uma pessoa que já vem com esse traço de paragenética de vidas passadas muito caracterizado, e aí acaba ressomando, renascendo, reencarnando com pais também narcisistas, aí o processo fica ampliado, compreenderam? Então, falta essa cosmovisão, né, do pessoal ampliar essa questão para analisar o temperamento multiexistencial, não só ficar analisando como se fosse apenas o cérebro físico, não existisse o paracérebro, não existisse memórias de vidas passadas. Então isso é uma furada, não caia nessas furadas aí de vídeos curtos aí falando muito mal de pessoas narcisistas. Está em voga, né? Está na moda, as pessoas aí, principalmente mulheres, falando de homens narcisistas, mas existem mulheres narcisistas, é um problema consciencial, independente de gênero. Então fica aí a dica. E o próprio Saulo Calderon, ele tem uma possibilidade de ter sido um cantor famoso no Rio de Janeiro, e ele uma vez ou outra falou, mas ele não falou nada nessa live sobre narcisismo, então ele fica na dele, ele sabe que também tem os seus traços narcisistas, mas é um camarada que você percebe que ele já está evoluindo consciencialmente, porque ele está sabendo lidar de forma bem humorada com o processo da vida humana, que não é fácil, né? É o bom humor homeostático. Então quem tem bom humor homeostático está seguindo
é um processo evolutivo interessantíssimo, independentemente se fizer parte da Conscienciologia ou não. A Conscienciologia é uma ferramenta para proporcionar para a pessoa alcançar, se ela quiser, tudo é liberal, se ela quiser utilizar essas ferramentas, essas técnicas, se ela quiser utilizar a ferramenta da Conscienciologia, né, com as técnicas conscienciológicas, ela vai e acessa, não tem que ter pré-requisito. Alguns cursos precisam, mas a pessoa vai lá, faz um curso de entrada, ela pode fazer 1001 cursos, mas o interessante é experimentar, porque tem gente na Conscienciologia também que só fica fazendo curso e não tem experiência, né? Não tem teoria nem prática do que é ensinado ali nos cursos conscienciológicos. Então, a minha abordagem sobre o narcisismo foi mais ampla, eu não vejo nenhum vídeo falando sobre essas questões que têm relação com a paragenética, com a vida com vidas passadas, com retrovidas, sim. Então, eu vou indicar aqui também, para quem tem interesse nesses assuntos aí relacionados à vida passadas, retrovidas, a instituição conscienciocêntrica chamada Conceptivos. Então, fica aí o recado que na Conceptivos você pode estudar sobre vidas passadas com lucidez consciencial, que é muito raro de ser encontrado uma pessoa lúcida estudando sobre esses assuntos de vidas passadas. Então, fica aí a dica que o narcisismo não é um processo para ser analisado como se existisse apenas essa vida. E é um processo dificílimo de ser curado. Não vou falar que é impossível, mas a maioria das pessoas ficam narcisistas, mais narcisistas ainda porque não fazem autopesquisa, não sabem que, no caso, aquilo foi startado, aquele temperamento narcísico foi startado em milhares de vidas passadas e ela fica ainda alienada, achando que é um processo só dessa vida. Por isso que muita gente não melhora com psicólogos convencionais, com psiquiatras convencionais. Então eu indico que as pessoas procurem psicoterapeutas com mais amplidão, com mais cosmovisão, com mais ampliação consciencial, dessas pessoas melhorarem de fato. Fica aí um recado, e não vá no bico dessas pessoas que só falam do narcisismo de forma monovisológica, ou seja, abordando apenas uma vida. O buraco é mais embaixo, como diria aquele ditado. O processo é bem mais complexo do que as pessoas falam aí no dia a dia. Até mais, até a próxima terça, pessoal.